Olá, meus amigos. Vamos continuar a falar sobre a história do judaísmo? Muito bem. Nós que temos na lousa algumas características importantes desta religião e agora nós vamos então, a partir desta base que está na lousa, narrar para vocês mais algumas características desta que é a mais antiga religião monoteísta que chegou aos nossos dias. Deus, ao perceber que tinha errado desgraçadamente com sua criação, que havia se estabelecido enquanto sociedade organizada na Mesopotâmia, apartará um pastor da cidade de Ur, na época localizada no sul da Mesopotâmia, na Caldeia, tendo em conta seu comportamento e valores, mais ao seu agrado, para romper com os valores que norteavam a região mesopotâmica, como, por exemplo, o politeísmo, crença em vários deuses e a promiscuidade muito grande disseminada. Assim, neste contexto, surge o primeiro patriarca, Abraão. A primeira missão de Abraão foi tomar sua família e seus pertences e deixar aquele mundo que desagradava ao Senhor. Deveria ele, guiado sobrenaturalmente, migrar à terra prometida, o vale do Rio Jordão. Mas ali começariam os seus problemas, já que a terra já era habitada pelos cananeus. Mas nada é impossível para o escolhido. E apesar das desventuras, Abraão acaba por herdar a terra prometida por Deus. A desconfiança sempre atormentará Deus em relação ao homem, tanto que o patriarca se casou com uma mulher de formosura ímpar, chamada Sara. Em árabe, a palavra Sara quer dizer seca, ou seja, a mulher era linda, mas era estéril. Ou seja, não podia lhe dar um descendente. Ora, mas como ser o pai de um povo, de uma terra, se eu não pudesse ter um descendente legítimo? Isso atormentava Abraão em relação à promessa que Deus havia feito a ele e aos seus. Você já percebeu que Deus está testando a fé do patriarca e que a pressa dele não condizia com o tempo de Deus? Em um ato de desespero, pois a velhice já tinha chegado, Sara oferecerá uma das escravas da casa, Agar, para estar com Abraão, e dessa união nasceu o filho ilegítimo de Abraão, Ismael. E a situação vai ficando cada vez mais complexa. O nascimento de Ismael será o marco para um outro grande povo da região, o povo árabe. Sim, tanto que na Bíblia chama-se os árabes de ismaelitas, ou seja, os descendentes de Ismael. Mas antes de contarmos a razão para complicar a história, mesmo com idade avançada, tanto Sara quanto Abraão
terão um filho legítimo, o segundo dos patriarcas, Isaque. Portanto, do ponto de vista religioso, Abraão será o pai de dois povos importantes para a região. De Ismael florescerão os árabes e de Isaque os judeus. Se você, aluno, ouvinte, tiver oportunidade de ler a Bíblia e o Alcorão, o livro sagrado do Islã, notará que há partes em comum, entre elas Abraão como uma das grandes personagens. Grandes patriarcas farão a história inicial do judaísmo, até que Moisés liberte seu povo do cativeiro no Egito e reconquiste Canaã, ou, como dizem os árabes, Palestina, nome árabe para a Terra Santa e que no idioma filisteu significa terra dos filisteus. A partir de então, os juízes, com destaque para Sansão, e depois os reis, destacam-se Davi e Salomão, assumem o protagonismo. Na sequência, temos uma parte mais mística da narrativa judaica ligada aos profetas, entre eles Isaías, Jeremias e Daniel, que anunciarão a chegada do maior homem de todos os tempos, e aqui a interpretação será divergente entre judeus e cristãos. Os judeus ainda esperam esse grande homem. Os cristãos têm certeza que ele foi Jesus de Nazaré. Portanto, as divergências entre judeus e cristãos, daí os primeiros, os judeus, aceitarem somente o Velho Testamento e os segundos, os cristãos, toda a Bíblia, mas sobretudo o Novo Testamento. Para os judeus, a figura divina é bastante severa e exigente. O homem apreende passando dificuldades e carregando o fardo dos seus erros. As leis mosaicas, os 10 mandamentos, não deixam dúvida a este respeito. Para os cristãos, o Redentor, aquele que assumirá as responsabilidades pelos erros dos homens e intervirá junto a Deus para evitar sua severidade, pregará o maior de todos os mandamentos, que é o amor, residindo neste rompimento entre os mandamentos mosaicos e o amor, a base da desavença entre judeus e as pregações de Jesus de Nazaré. Para os judeus, os que consideravam o Rabi, mestre, um dos nomes de Jesus, tenha existido, pois segundo eles, não há prova histórica que sustente sua existência. O Nazareno, um outro nome de Jesus, foi uma figura menor, um pregador como João Batista, por exemplo, mas sem impacto nas tradições judaicas. Aliás, foi essa desavença e descrença em sua figura que o levou a ser condenado pelos grandes pelos grandes líderes religiosos judeus que na época se reuniam no Sinédrio e que promoveram a sua crucificação tramando com os romanos. De maneira bastante simplificada,
podemos resumir o judaísmo nas seguintes características: divindade, Yod, Re, Vav, Re, que é o nosso Deus. Grande personagem, Moisés, escritor da Torá ou do Pentateuco. Livro sagrado, Antigo Testamento, sobretudo para os judeus, os 5 primeiros livros, a Torá ou Pentateuco. Base da crença, os 10 mandamentos. Resumo, a cosmogonia, escrita na Torá, os patriarcas, os juízes, os reis e os profetas, até o advento do maior de todos, que é Jesus de Nazaré. Hoje, nós fizemos apenas uma leitura de um texto que eu mesmo sou o autor, um livro sobre o Oriente Médio, chamado Mares de Areias, Hidrocarbonetos e Sangues. Com a lousa, com as principais características da leitura, por hoje vamos ficando por aqui. Na próxima aula, eu ainda volto ao judaísmo, já que eu contarei passo a passo, destrincharei passo a passo esta leitura. A leitura foi para que nós nos ambientássemos, nos acostumássemos aos valores, divergências e tradições do judaísmo. Eu fico por aqui, até a próxima, tudo de bom.